Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem através da TV Alerj e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de voltar a tratar do tema benefícios fiscais. E aí eu quero, pelo menos atualmente, abordar um setor. É o setor das joias. Não se trata, quando se dá um benefício fiscal para a Galstern, que foi dado recentemente, muito dinheiro. E a Galstern é uma empresa poderosíssima, internacional. Então não venha com a justificativa de que isto daí, por detrás, está exatamente a realização ou obtenção de empregos. Não é verdade. Então, nós temos uma lista de empresas deste ramo e cujos benefícios fiscais importam cerca de 195 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, este dinheiro, num determinado período, para facilitar a vida das empresas aqui no nosso país, significou o esvaziamento dos cofres do Tesouro Nacional, ou do Tesouro Estadual, e aí, caminhando através de uma administração totalmente irresponsável e desconectada da realidade, exatamente para a situação que nós encontramos hoje em dia. E aí você vem com ideias, com propostas que foram as enviadas para esta Casa Legislativa, propondo exatamente a eliminação de programas sociais que, quando você faz o somatório delas, chega, por exemplo, a 250 milhões de reais. Aí você está, por conta disto daí, 250 milhões de reais, você está simplesmente eliminando os restaurantes populares, você está eliminando tudo aquilo, renda, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, pobreza extrema, quer dizer, tudo isto está sendo eliminado. E não há uma justificativa que convença as pessoas, além do arroxo que está sendo proposto exatamente aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Quando você fala no aumento, por exemplo, da gasolina, quando você fala no aumento da energia, quando você fala no aumento de determinados produtos, isso daí significa que lá na ponta quem vai pagar essa conta é exatamente a população. Então, o programa de austeridade, pelo menos no mundo inteiro, não tem dado certo. É só a gente ver o exemplo da Grécia, ver o exemplo de Portugal, ver o exemplo da Itália, ver o exemplo da Alemanha, da Espanha. Ou seja, você vê casos concretos, onde o programa de austeridade foi aplicado e não deram o resultado. Muito pelo contrário, a recuperação desses países vão se dar de forma mais lenta e mais difícil. Ou seja, então não tem justificativo. Está totalmente equivocado a forma como o governo estadual tem tentado falar para as pessoas que está contribuindo de forma efetiva para a superação da crise que se vive nos tempos atuais. Inclusive, hoje, ouvi várias intervenções aqui em plenário, falando de redução de despesas. Por que não se falava antes? Inclusive, quando nós falávamos antes, que estava havendo abusos, desperdícios, exatamente no uso dos recursos do Estado, quer dizer, de certa forma, a gente era falado aí para as pessoas como radicais. Mas não era isso, porque a nossa radicalidade era exatamente querer que as coisas fossem feitas e realizadas com transparência, com ética, com responsabilidade e com seriedade. Se não é desta forma que se administra as políticas públicas de um determinado governo, então é claro que isso daí poderá dar os resultados
negativos, e resultados negativos significa exatamente a construção da crise. É isso que a gente vive atualmente. Eu já falei aqui várias vezes, benefícios fiscais. Tem que sentar na mesa e tentar negociar. Não é para todo mundo colaborar para a saída da crise? Por que só políticas de caráter social, que significa beneficiar o povo, somente essas políticas é que são realmente massacradas? Por que não as outras políticas não são consideradas? A dívida ativa. O ano passado, o Ministério Público chamou tanto o Estado como o município para discutirem e chegarem a uma conclusão sobre a cobrança da dívida ativa. O município topou a parada. O município arrecadou cerca de 1 bilhão e lá vai pedrada, conta da dívida ativa. A nossa dívida, que é cerca de 66 bilhões, o Estado não quis saber. O Estado não quis saber de forma alguma de participar desse programa lá, coletivamente construído pelas pessoas que tinham o maior interesse exatamente nessa questão, desse assunto. Então, eu lamento profundamente como os 22 projetos chegados a esta casa, mais uma vez, demonstra desconhecimento do governo em relação à realidade que vive o povo fluminense atualmente. As dificuldades. Querer acabar com um salário que você obtém cerca de 400, 500 reais, por conta de você ter sido vítima de um desastre da natureza, ter perdido sua casa, todos os seus pertences, de repente vem um salário de 500 e você ainda acaba com isso daí. Quer dizer, é de uma perversidade incalculável. Essas pessoas não estão ouvindo o que está acontecendo lá fora, vendo o que está acontecendo lá fora e ouvindo o que estão dizendo lá fora. Porque se assim fizessem e levassem em consideração, provavelmente o tratamento para a saída da crise seria totalmente diferente deste que está sendo proposto pelo atual governo, onde, nas suas atitudes, nós podemos ver de forma muito clara que não há nenhum compromisso ético-político e muito menos sensibilidade social para tratar essa questão que é tão delicada e que merece ser tratada com zelo, com carinho, ou seja, da melhor maneira possível, resguardando exatamente as dificuldades de vida para um povo e mais. Nós não podemos de forma alguma admitir. Esta casa aqui não pode aprovar isto que o governo mandou para cá sem uma justificativa, mas justificativa esta, baseada em dados, em elementos que convença a gente. Dizer que vai cortar o aluguel social? O que é isso? Vou cortar o aluguel social. Agora, quando você vai ver quanto significa, importa o corte do aluguel social, é uma migalha diante daquilo que eles estão com os olhos vendados. É uma venda nos olhos para não enxergar exatamente a orgia que continua a ser feita aí pelos governantes em relação a este caso de benefícios fiscais e a questão da dívida ativa. É inadmissível. Ultimamente, caso bem recente de benefício dado para Odebrecht, Mendes Júnior e o TC, um consórcio, foi dado benefício agora recentemente, retroativo a 5 anos, e esse consórcio nem em atividade está mais. Quer dizer, o que está por detrás disto daí? O que está por detrás disto aí? A ausência total de transparência
só leva a nos admitir várias hipóteses, e todas elas hipóteses que não condiz de forma alguma com quem exerce a função pública. Essas são essas considerações que eu gostaria de fazer, e até a próxima semana.